Como estão? Vamos retomar aqui as nossas aulas de Sociologia, falando sobre política. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a República, como ela se organiza, da forma como ela se estrutura. Lembrando que grande parte do mundo adota esse sistema político no seu dia a dia, na sua forma, na sua organização política. Mesmo que haja monarquia, vários países têm um regime monárquico, mas tem as características da república no seu regime. Por exemplo, na aula passada nós falávamos que a palavra república ela deriva do latim res publica, que significa coisa pública, em que os cientistas políticos, os mais nomeados, os mais conhecidos, os mais famosos, tendem em dizer que quem administra a cidade tem que ter em mente que está administrando algo que pertence à coletividade, que pertence a todos, que pertence a um conjunto de pessoas e não a si mesmo. O administrador, o gestor político, para modernizar a expressão, o gestor, ele não administra um território, uma fazenda que é da sua família ou de si próprio. Ele administra algo que pertence à coletividade. E a República ela é interessante porque ela tem limites de poderes. Inclusive, quem fez essa proposta, essa divisão de poderes, foi um estudioso, um filósofo, um estudioso da política chamado Charles de Montesquieu, em 1748, quando ele escreveu um livro, O Espírito da Lei. E ele propôs, então, a criação dos chamados três poderes, em que ele diz o seguinte, que somente o poder pode frear o poder, porque se fica concentrado na mão de uma única pessoa, aí vira déspota. Essa pessoa, ela acaba se tornando a dona da verdade e ela não pode, ela mesma, fazer as leis, ela mesma julgar as leis e, ao mesmo tempo, executar. É necessário, então, que haja poderes que sejam distintos, cada um com sua função, com sua responsabilidade. Nesse caso, então, nós temos três poderes distintos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é aquele que é composto geralmente pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Esses aí são responsáveis de fazer com que as leis sejam aplicadas. Eles são os responsáveis, respectivamente, pela nação, estado e município, porém, também com limites. O poder legislativo, ele é composto por senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Esses aí têm o poder ou a responsabilidade de fazer leis, não apenas fazer leis, mas também tem a função de fiscalizar o executivo, aprovar ou não o orçamento que é proposto para que seja gastado, tanto na cidade, quanto no estado, quanto no município. E, em última instância, em última análise, também julgar o executivo, o chefe do executivo, se for o caso, tirá-lo do poder, pela expressão que nós conhecemos popularmente como impeachment. E esses poderes, eles são independentes, conforme nós falamos na aula passada. Tem, inclusive, orçamento próprio. E esses poderes, eles se comunicam entre si, mas não são subjugados a nenhum. Um presidente não manda mais do que um deputado federal, do que um deputado estadual, do que um senador. Ele tem responsabilidades maiores, naturalmente, porque numa república quem manda é a Constituição, que nós chamamos de Carta Magna. É ela que manda. O Poder Judiciário, na realidade, ele é o guardião da Constituição. É esse poder que vai analisar se a Constituição está sendo seguida ou não, se ela está sendo respeitada ou não. No caso do Brasil, a nossa Constituição, a última que nós temos,
ela foi outorgada no ano de 1988, no dia 5 de outubro. Ela foi considerada a Constituição mais avançada do mundo. É conhecida como Constituição Cidadã, dada a sua amplitude em acolher todos os cidadãos que se encontram no território brasileiro. Todos, inclusive os índios, que até então, embora fossem considerados brasileiros, mas que estavam praticamente à mercê da sorte. Então, todos foram englobados e o Estado passou a se responsabilizar por todos os cidadãos. Então, é uma Constituição extremamente moderna, avançada e conhecida como cidadã. Lamentavelmente, essa Constituição sofreu, ao longo desses poucos anos, várias emendas. Então, ela é hoje tida como uma coxa de retalho, porque ela passou por várias PECs. O que são PECs? São projetos ou propostas de emendas à Constituição. Por exemplo, a reforma da Previdência que aconteceu recentemente. Ela foi aprovada através de uma PEC, porque as propostas que foram colocadas, elas não estavam previstas na Constituição. Então, foi preciso fazer uma lei que se adequasse à proposta do governo e aí colocá-la na Constituição. Mas, de qualquer forma, quem manda num país é a Carta Magna ou a Constituição. A questão do poder, nós temos também algumas definições, conforme nós falamos na aula passada. Na realidade, o poder é a capacidade de fazer com que a outra pessoa faça aquilo que eu quero que ela faça, ou por vontade própria ou por intimidação. Esse poder é conhecido também como dominação. Nós temos 3 tipos de dominação. Nós temos a dominação tradicional, a dominação racional legal e a dominação carismática. A dominação tradicional é aquela em que nós obedecemos sem questionar. Por exemplo, por que eu obedeço meu pai? Eu não sei. Por que eu obedeço meu professor? Por que eu obedeço o gestor da minha escola? Então, nós não sabemos explicar. Nós obedecemos porque nós achamos que é assim que tem que ser, né? Então, é algo que é tradicional, não há questionamento, se obedece porque sempre se obedeceu. A dominação racional legal, ela é um tipo de dominação em que nós temos consciência que devemos obedecer. Por exemplo, obedecemos às leis de trânsito. Nós temos consciência que se nós não obedecermos, nós vamos colocar a nossa vida em risco e a vida de outras pessoas. Então, ela parte de nossa consciência, por isso que ela é chamada de racional legal. Eu sigo a lei porque é correto seguir. As leis estão aí para nos proteger, então eu vou segui-la de forma tranquila, de forma a não criar problemas. E temos o outro tipo de dominação, que é a dominação carismática. Essa aí, ela se dá, a própria palavra diz, de forma tão natural que as pessoas seguem um líder de forma espontânea. Ela vai obedecer aquele líder sabendo que o líder quer o melhor para o grupo. E não é obrigada, não é imposto, não é absolutamente nada que faça com que as pessoas sejam obrigadas a fazer. Elas vão seguir o líder achando, ou de forma quase que involuntária, entendendo que aquela pessoa, de fato, foi escolhida para ser ou para exercer um papel importante na sociedade. E esse papel pode ser positivo como negativo. Nós temos na história da humanidade vários líderes que se destacaram nas várias áreas. Por exemplo, um líder extremamente negativo, mas um líder tão grande que a história jamais vai se esquecer, Adolf Hitler. De uma naturalidade, uma liderança tão carismática, mas tão carismática, que numa época em que praticamente não existia imprensa, não existia televisão, internet, rádio com pouco alcance, jornal pouco alcance, porque a maioria das pessoas
eram analfabetas, e Hitler conseguiu levar o mundo praticamente ao extermínio. E era um homem cheio de complexos, um homem pequeno, enfim, cheio, conforme dizem os historiadores, cheio de problemas pessoais, mas de uma liderança de tal forma natural que conseguiu fazer com que as pessoas se enlouquecessem por ele. Então, um líder carismático e natural, porém negativo. Temos, por exemplo, Martin Luther King, que é um líder natural, praticamente da nossa era, né? Recentemente, o Martin Luther King, ele é um pastor evangélico, também formado na área do direito, mas que conseguiu, com sua liderança, alavancar o povo dos Estados Unidos, tanto negros quanto brancos, e fazer com que se criassem os chamados direitos civis nos Estados Unidos. Então, um grande líder, um líder carismático que exerceu isso para o bem. Tivemos outro também, por exemplo, o Mahatma Gandhi, que conseguiu também, de uma liderança natural, carismática, libertar a Índia sem disparar um único tiro. A Índia estava sob o domínio da Inglaterra. Então, esses exemplos de liderança carismática são muito populares, muito comuns. O Brasil, nós podemos citar pelo menos dois, temos vários, mas temos, por exemplo, o Antônio Conselheiro, né? O que ele conseguiu fazer em Canudos, em uma época também, uma pessoa, principalmente ele, analfabeto, enfim, com aquelas ideias messiânicas, mas conseguiu praticamente levar uma neura ao governo central de que ele estaria criando um país dentro de um país, e convenceu milhares de pessoas que suas ideias estavam corretas. Assim também Lampião, para muitos um anti-herói, mas também com a sua liderança natural, com seu carisma, conseguiu revolucionar o sistema legal, o sistema penal do Brasil, né? Porque andou pelo sertão espalhando medo, ele entendia que era espalhando justiça, mas, enfim, conseguiu arrebanhar pessoas que o seguissem como um líder natural. Então, na política, nós temos pessoas assim. Recentemente, tivemos nos Estados Unidos o presidente Barack Obama, que é considerado também um líder carismático, né? Uma pessoa que fez, para muitos, um governo em que não houve nenhum dos seus funcionários, principalmente do primeiro, segundo e terceiro escalões, nenhuma denúncia de corrupção de seus funcionários nos 8 anos de governo. E tranquilo, sereno, enfim. Então, esses são os tipos de poderes ou dominações conforme nós conhecemos e que nós expomos aqui para vocês. Na próxima aula, então, nós continuaremos falando sobre política, que é o tema do nosso estudo nesse bimestre. Um abraço para todos e bom estudo.